A graça e a paz, amados. Glória a Deus. É um privilégio poder estar entrando no seu lar, na sua casa, na sua presença, para levar a boa, a preciosa, imutável palavra de Deus. A graça e a paz de Jesus Cristo a todos. Vamos orar, vamos entrar na presença do Pai. Pai, obrigado, Senhor, por mais esta noite, em que vamos desfrutar desta graça, desta unção poderosa, Pai, de estar compreendendo a Tua palavra, ouvindo e compreendendo a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelos livramentos. Obrigado, meu Pai, Tu és grande, Tu és poderoso. Obrigado, Pai, em o poderoso nome de Jesus, e quem crê diz amém. Então vamos começar a ministrar a palavra de Deus. Glória a Deus. Hoje já temos um número de pessoas nos acompanhando. Vocês de casa vão ouvir glórias, vão ouvir aleluia, aleluia, glória a Deus. E nós estamos providenciando neste sábado uma reformulação lá na sala do departamento, uma higienização, uma adaptação para, no máximo, 5 crianças. Então, o espaçamento será suficiente, será feito um tratamento nos materiais, uso de luva, a professora vai estar de luva e máscara. Então, eu creio que estamos já nos adaptando a uma nova realidade da igreja. Glória a Deus. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. É tempo da igreja avançar e a igreja está avançando, porque Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Irmãos, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em João 16. Evangelho de João, capítulo 16. Como Deus é bom. E hoje é culto de oração, nós vamos orar. Nós vamos interceder, nós vamos agradecer. Glória a Deus. Capítulo 16, versículo 26. Glória a Deus. Naquele dia pedireis em meu nome. Aleluia, esse dia já chegou. O dia em que Jesus mandou pedirmos ao Pai em seu nome. Então diga assim: tudo que eu quero, eu peço ao Pai em nome de Jesus. Naquele dia pedireis em meu nome. Não vos digo, presta bem atenção que tem um não. Não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Quando a gente lê esse versículo isolado, hein? Aleluia! Naquele dia pedireis em meu nome. Não vos digo, ou para a gente entender um português mais nosso, naquele dia pedireis em meu nome. Eu não estou dizendo que eu vou rogar por vocês. Aleluia! Não parece uma má notícia? Jesus dizendo: olha, naquele dia vocês pedirão em meu nome,
mas eu não estou dizendo que eu vou rogar por vocês. Mas no 27 vem a boa notícia, ele diz: não, o próprio Pai vos ama. O próprio Pai vos ama, visto que vós me amastes e crestes que eu vim de Deus. Quantos creem aqui que vieram de Deus e que Jesus também veio de Deus e que agora nós somos filhos, por isso viemos de Deus, fomos gerados por Deus, somos filhos amados de Deus? Então, por Jesus compreender esse amor, Jesus ele quis revelar esse amor a nós através desses 2 versículos. Jesus conhece o coração do Pai. Jesus sabe que o Pai o ama. Ali não precisa ninguém dizer a ele. Ele tem a convicção que o Pai o ama. Mas ele diz assim: naquele dia pedireis em meu nome. Eu não vos digo que eu rogo por vós, que eu vou pedir ao Pai por vós. Não. O próprio Pai vos ama. Então, irmão, esta é a confiança, esta revelação que Jesus trouxe para nós. Olha, fiquem tranquilos. O Pai ama vocês. Eu não preciso nem rogar. É aquela história de você querer interceder por alguém e você vai falar com alguém poderoso e diz: olha, fulano, eu queria que tu ajudasse fulano. Eu amo muito aquela pessoa. E ele dizer assim: não precisa você rogar. Eu também o amo. Então, quando a gente, irmão, porque o importante não é crer que Deus existe. Isso é uma necessidade que cada um tem, aquele que quer se aproximar de Deus. A Bíblia diz: aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Ele existe. Isso é uma exigência. Eu não vou fazer uma oração a um Deus que eu não creio que Ele existe. Mas sabia, irmãos, que parece que tem crentes que acham que Deus é o livro. Ele só se relaciona com o livro. Não, Jesus é a palavra e se agarra com a Bíblia. Eu não estou falando que não é para nós amarmos a Bíblia. Eu não estou falando isso. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Mas Deus existe e Ele é o Deus vivo. Ele está aqui em pessoa. Ele está aqui. E Jesus está dizendo: olha, o amor que Ele tem por vocês é tão grande que eu não preciso rogar por vocês, visto que o Pai também vos ama. Aleluia! Irmãos, quando a gente começa a entender isso no Espírito, não é na mente. Na mente é aula de religião. No Espírito é rema, é vida. Aleluia! A gente entende, olha, eu tenho um pai que é dono do céu, da terra, de todo o universo. Ele criou tudo, todas as coisas, visíveis e invisíveis. E Ele é meu Pai e Ele me ama. E Ele é real.
tudo que pedirmos a Ele, crendo, Ele fará. O problema é pedir e não duvidar. A dúvida anula a minha oração. Por mais bonita que ela tenha sido feita, por mais eloquente, por eu ter citado 50 versículos na minha oração, não vai mover Deus se eu duvidar que Ele irá fazer aquilo que eu lhe pedi. A fé é a certeza. Fé é certeza. A Bíblia diz que Abraão estava certíssimo. Abraão é o nosso pai na fé. Então presta bem atenção como somos fracos diante da fé de Abraão. Abraão é o nosso pai da fé, mas Abraão não tinha o Espírito Santo habitando nele. Abraão não era nascido de novo. Abraão mentiu. Abraão falhou em muitas coisas, só não fracassou na fé. Aí muitas vezes nós recebemos uma notícia triste e desmaiamos. Parece que a nossa fé era vã diante do que estamos vendo. Mas eu cria nisso e agora eu estou vendo isso. Mas eu quero trazer à memória algo nesta noite. Quando Deus pede a Abraão, para Abraão sacrificar seu filho. Olha, o Deus poderoso que prometeu a Abraão um filho na velhice, eu tenho que voltar na história, irmão, porque depois que está tudo escrito, está aqui, é uma coisa. Eu quero ver Abraão vivendo aquele momento. Então Deus promete a Abraão um filho, na velhice de Abraão e na velhice de Sara. E a promessa para se cumprir levaram vários anos, décadas. Depois o menino também levou décadas para crescer. E quando o menino estava já um rapaz, Deus aparece a Abraão e pede a Abraão que sacrifique, que mate, que derrame o sangue daquele filho em adoração a Deus. Presta bem atenção. O mesmo Deus que prometeu é o Deus que pediu o sacrifício. Mas o Deus que prometeu o filho disse que daquele filho nasceria uma grande nação que não se poderia contar. É como a areia da praia do mar e como as estrelas do céu, que Deus ia fazer naquela descendência de Abraão. O mesmo Deus. Então o Deus que prometeu o filho, agora que o filho está forte, aparece a Abraão e diz: mate-o. E agora? Eu vou crer em qual Deus? O Deus que prometeu o filho e me deu o filho, ou Deus que mandou eu matar o filho? Que foi que se passou pela cabeça de Deus, aleluia, que Ele me prometeu um filho,
Eu tive esse filho, eu cuidei desse filho até hoje. Ele disse que desse filho ele iria fazer uma grande nação, e agora ele aparece pedindo para eu sacrificar aquele filho, e ele diz: a quem tu amas. Quando foi de manhãzinha, Abraão pegou o menino, pegou o jumento, pegou os trabalhadores, botou lenha e disse: vamos ali adorar a Deus. E vocês conhecem a história. A Bíblia diz que Abraão chegou a levantar o cutelo para sacrificar o filho. Será que Abraão deixou de crer na primeira promessa de Deus? Não. A Bíblia diz que Abraão estava certíssimo de que Deus iria ressuscitá-lo. Então, irmãos, quando eu vejo uma situação que parece contrária ao que Deus me prometeu, eu preciso crer que Ele vai ressuscitar. Aquele quadro que eu estou vendo, que parece ser contrário à sua promessa, Ele irá ressuscitar. Ele vai transformar. Não interessa se Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir, mesmo parecendo que está indo no sentido contrário. Isso é fé. Eu não deixar de crer por causa das circunstâncias. Quando Deus manda através de uma visão Paulo atravessar a Macedônia, chega do outro lado, parece que foi uma emboscada de Deus. Tudo deu errado, surra com varas, prisão no cárcere interior. Parecia que Deus não estava com eles. Mas, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Você pode pesquisar no Google. Se você conhece algum médico, algum cientista, faz a pergunta a ele. Se pode haver um ser humano que passe 40 dias sem comer, sem beber e sobreviva. Não tem. Jesus passou. Jesus era homem. Aí alguém pode dizer, mas Jesus era o Filho de Deus. Mas Moisés também passou 40 dias sem comer, sem beber, só na presença de Deus. Então, a gente fala na surra que Paulo levou, na surra que Silas levou, ele amarrado ao tronco. Irmão, deixa eu te trazer uma revelação tremenda para a tua vida. Você sabia, irmãos, que o sobrenatural de Deus está na vida daqueles que adoram ao Pai? Eu tenho experiências na minha vida, na vida da minha família, pessoas espantadas. Ei, não está sentindo dor? A graça. Irmão, a graça de Deus que estava na vida de Saulo, que estava na vida de Silas. Porque Deus é um bálsamo. Quando você confia nesse Deus, Ele é um bálsamo.
Quando você começa a adorar esse Deus, irmão, parece que a dor vai embora, parece que a preocupação vai embora, quando você entra na presença dele com toda a confiança. Irmãos, não tem esse versículo na Bíblia, não tem. Na presença do Senhor, até a tristeza, não adianta procurar que não vai encontrar. Isso é o que a gente entende. E é uma verdade. Você pode estar doente, com dor. Se você entrar na presença de Deus, não é Deus tira essa dor, Deus, pelo amor de Deus, eu não aguento. Não é essa oração. É você entrar na presença dele para adorá-lo. Você fechar os olhos e dizer: eu vou entrar na presença daquele que falou que Jesus já levou minhas dores. Porque tudo que nós temos na presença dele. Não é na ausência dele. É na presença dele. Aleluia! Quando você está passando por um problema, se você buscar a Deus, não é buscar as coisas que Deus pode fazer, buscar a Deus. Entrar na presença dele com ações de graça, em seus átrios com louvor. Você começa a adorar a Deus, adorar, não estou falando aquele ai, 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 ui, 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 eu estou falando adorando a Deus. No meio da adversidade, no meio daquilo que está contrário ao que você esperava. Você vai ver a manifestação da graça, a manifestação da glória de Deus. O problema é que os filhos de Deus, eles entram na presença de Deus como se fossem pedintes, mendigos espirituais, que vão ali clamar para ver se o coração de Deus tem misericórdia e atende. Não vão em inteira certeza de fé. É aquela oração: meu Deus, tem misericórdia de mim. Meu Deus, eu sei que eu não mereço. Meu Deus, chega na presença do Pai. Como foi que Jesus disse para você orar? Ele diz: primeiro diga: Pai. A minha oração inicia-se com a palavra Pai. Orem assim: Pai. Você tem que ter a convicção de que Ele é teu Pai. E Ele diz: qual Pai? Qual Pai? Que se o filho pedir um pão, daria uma pedra. Pede um peixe, ganha um escorpião. Irmão, Ele sabe dar as coisas boas aos filhos. Ele conhece o que é melhor para nós. Muitas vezes você está pedindo isso aqui, olha. Que você acha que isso é que é o bom. E quando você entra na presença dele com adoração, quando ele age, você vai dizer: meu Deus, o que eu estava pedindo não nem se compara com o que Deus fez. Porque a Bíblia diz que ele é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas presta atenção ao texto: segundo o seu poder, o poder dele, segundo o seu poder, que opera em nós os que creem.
Então o poder de Deus opera naqueles que creem. Aleluia, não é naquele que pede, é naquele que crê. Quando eu peço e não recebo, é porque eu pedi sem fé. Abre lá em Tiago para a gente ver algo tremendo para nós. Glória a Deus. Tiago. O Senhor é maravilhoso. Capítulo 1 de Tiago. Versículo 6. Aleluia, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Hoje tem uma irmã que vai dar um testemunho. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: peça, porém, com fé. Ele não está anulando aqui o princípio da oração. O que ele está fazendo aqui é acrescentando ao princípio da oração a fé. Peça, ore, faça uma oração de petição, mas faça com fé. Não duvidando. Que a maioria dos crentes, eles oram pedindo algo, imediatamente abrem a boca e dizem, mas está na mão de Deus, Ele vai fazer, já anulou a oração. Se Ele vai fazer como Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, por que foi que Ele mandou eu orar? Quando Jesus diz, até agora nada pedistes, pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, Jesus está dizendo que o resultado da minha petição é o recebimento. E com o recebimento, a alegria completa. Mas muitas vezes temos orado e dizendo, será? Quando a gente não diz com a boca, mas diz com algumas atitudes, será? Não seria melhor? E o pior de tudo é o conselho do ímpio, que fica só esperando você terminar de orar para querer roubar a tua fé. Você orou, ele diz, olha, mas cuidado, aleluia, glória a Deus, tem cuidado. Ao invés de dizer, irmão, eu concordo com a tua oração, eu somo a minha fé com a tua, glória a Deus, seja feito, meu Pai. Não, vai querer roubar a tua fé. Vocês sabem do que eu estou falando? Ou só eu me encontro com ladrões da fé? Pastor, aleluia. Aí ele diz, peça porém com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante, aí ele vai fazer uma comparação, e para nós que moramos aqui na praia é fácil de entender, é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense
tal homem. Que tal homem é esse? O homem que não ora. É esse o homem? Diga, o homem que ora sem fé, duvidando. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Isso quer dizer, irmão, se você entender isso, você mesmo vai notar se você duvidou. Se você duvidou, irmão, nem pense. Nem pense que Deus vai abençoar a tua dúvida. Ele não vai poder abençoar tua dúvida, porque ele diz: o justo viverá pela fé. E ele não pode recuar, porque se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É um princípio da palavra. Abraão estava certíssimo. Abraão não orou ao Pai. Abraão não falou com Deus: Deus, mas tu prometeste. Deus tem misericórdia. Não, Abraão creu naquele que fez a promessa. Olha, Deus me prometeu que neste menino ele iria fazer uma grande nação, e agora ele pediu a mim para eu sacrificar. Eu sei que ele tem planos. Ele vai ressuscitar para o milagre ser ainda maior. Então, muitas vezes, a circunstância se levanta, você se posiciona em Deus, você se posiciona em fé, você faz conhecido a Deus a sua petição, pela oração, pela súplica, e começa a velar com ações de graça. E o milagre que Deus vai fazer, você fica esperando que Deus faça só aquilo que está na tua mente, mas você vai ver que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além. Aleluia! Por isso, irmãos, que Paulo nos incentiva a orarmos em línguas. Porque a minha mente ainda não alcança o amor perfeito de Deus. Eu ainda não consigo entender com a minha mente este amor que Deus tem por nós. Aí Paulo diz, era até bom a gente ir lá para 1 Coríntios capítulo 14 para a gente encerrar. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Que Deus tremendo, que Deus de amor. Ele diz assim, presta bem atenção nisso. Eu quero que você diga assim comigo, uma coisa puxa a outra. Que revelação, hein? Uma coisa puxa a outra, olha. Aleluia, Deus é bom. Irmãos, eu falei esses dias aqui sobre espírito de engano, não foi? Quem está lembrado? Que opera nos filhos da desobediência. E a gente tem que ter muito cuidado. E a única forma de não sermos enganados por esses espíritos de engano é se enchendo do verdadeiro. Quando eu me encho do verdadeiro, não tem espaço para o falso. O espírito de engano, ele vai atuar nos vasos vazios. Então ele diz, segui o amor, versículo 1. Seguir o amor é andar no Espírito, é andar na palavra. Já aprendemos isso?
E ele diz: e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Presta bem atenção, que não vai sair do contexto que eu estava ensinando. Pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. Aleluia! E o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também a interprete, para que a igreja receba a edificação. Então vamos lá. Paulo está dizendo que o que profetiza é maior. Irmão, quem é o maior no reino de Deus? É o que serve. Presta bem atenção nisso, que Paulo jamais iria modificar algo que Jesus falou. Quando eu estou orando em línguas, eu estou me servindo. Eu estou me edificando. Quando eu estou profetizando, eu estou servindo a igreja. Por isso que ele diz que o que profetiza é maior do que o que ora em línguas. Mas ele diz que gostaria que todos orassem em línguas. Porque eu só vou profetizar pelo Espírito de Deus se eu tiver uma vida de oração em línguas. Se eu não estiver em comunhão com esse Deus, orando em línguas, eu não vou profetizar pelo Espírito de Deus. Mas se eu me encho do Espírito, orando em línguas, eu vou falar pela boca. Aliás, Deus vai falar pela minha boca, para a edificação da igreja. Então a oração em língua, Deus é tão grande, Deus é tão maravilhoso, e a minha mente, eu ainda sou criança na presença do Pai. Quando eu vou orar na presença do Pai, eu limito o Pai de acordo com as minhas limitações, porque funciona assim. Não é para ser assim, mas é assim que ainda funciona, uma vez que a minha mente ainda não está totalmente renovada pela palavra. O que é ressuscitar um defunto que já está enterrado há 4 dias para Deus? Nada. Mas para a minha mente é impossível. Eu me deparar diante de uma situação dessa, eu nem quero orar. Porque a minha fé ainda não está nesse nível. Aleluia, mas a de Jesus estava. Então, quando eu oro em línguas, essa limitação desaparece. Quando eu estou orando em línguas com o Pai, aí Paulo diz, você está orando bem, você está orando de fato. A tua mente agora, essa mente que atrapalha, agora não está alterando, não está influenciando a tua oração. O problema nunca vai estar em Deus, vai estar no homem. No dia que o homem entender no Espírito quem é o Pai, o que Ele é poderoso para fazer, como Ele nos ama, como Ele está disposto a nos atender,
a nossa vida seria totalmente diferente. Como ainda não alcançamos, Paulo diz: ore em língua. Deu para entender ou não? Comece, não deixe a mente limitar Deus. Não deixe a mente influenciar tuas palavras. Ora no Espírito. Que você ora bem, você ora de fato. Você vai se encher de Deus e Deus vai falar pela tua boca para aquelas pessoas que não estão no teu nível. Aleluia! Porque a profecia é para edificar, exortar e consolar a igreja. E Deus não vai usar alguém que está precisando de tudo isso. Não tem vaso que chega perto de você que tem medo até de escuro. Deus está mandando te dizer: não tem mais. Aí você faz, ele foi. Aleluia! Não pode um cego guiar outro cego. Eu preciso me encher do Espírito. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso conhecer o amor de Deus, que é pela fé, pelo Espírito que eu conheço o amor de Deus, para que eu possa orar a Deus. Você imagina, irmão, eu querendo de Deus algo bem grande, mas a minha mente não permite. Quando eu vou pedir a minha mente, pai, você está ficando doido, é? Será que é só comigo, é? Aleluia, só quem tem essas fraquezas sou eu. Aleluia. Não, irmão, é por isso que ele diz: olha, irmão, ore em línguas. Ore em línguas. Peça a Deus sem a tua mente. Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. O problema não está em Deus, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E eu só vou alcançar isso orando no Espírito, me edificando no Espírito, até eu chegar no nível de tantas experiências com Deus, porque quem vai produzir perseverança em mim são as experiências. Eu vou ter tanta experiência em Deus que quando a circunstância se levantar, eu já estou certíssimo. Aleluia! Glórias! O Senhor é bom. Quantos creem aqui que o Senhor é bom? Irmãos, eu não sei onde eu estava e eu falei que um grande número de pessoas, ou a totalidade das pessoas do Brasil, iriam pegar coronavírus. Mas foi tanto, está repreendido. Está repreendido. Eles podem repreender, mas não vai funcionar não, vai todo mundo pegar. Mas como assim? Pegar o vírus não quer dizer que vai adoecer ou vai morrer. Todos. O vírus agora faz parte do ar que respiramos. Mas
em nem todos a doença se manifesta. Não foi isso que nós oramos aqui? Eu não declarei que nós não iríamos ter contato com o vírus. Eu declarei que 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não cairia. Não foi isso que a gente declarou? E eu vou chamar agora a irmã Betânia, ao vivo e a cores, 5G, é 5G? 5G a câmera, 5G a internet, para todo mundo, para falar. Ela fez o exame de coronavírus. Ela fez o teste, misericórdia. A graça e a paz, amados. É como diz a palavra, né? A gente pode até comer coisas mortíferas, mas não causará danos. Não nos causará danos. Foi isso que aconteceu. Eu fiz o teste, porém deu positivo, que eu já tive o vírus, mas não transmiti para ninguém e nem vou transmitir. Porque minhas colegas de trabalho, tudinho teve, estão lá transmitindo. Dela deu positivo e ainda continua positivo. Estão tudo afastadas do trabalho. Mas o meu deu. Eu tive o corona e não vou nem transmitir, nem vou transmitir. E a honra e glória seja o nome do Senhor. Porque que realmente todos vão pegar, está por aí o vírus, né? Mas a gente crê, não vai causar dano nenhum para nós, no corpo. E assim que eu criei e assim que eu continuo crendo. Amém? Glória! Aleluia! Deus é bom. E é assim que nós cremos. É assim que nós cremos. Eu vou dar um testemunho bem rápido também de cura. Presta bem atenção nisso que a gente vai orar. Amém? Há uns 15 anos atrás, ou mais, o meu irmão mais velho, aquele que de vez em quando vem aqui, ele adoeceu. Não tem problema não. Ele adoeceu há uns 15 anos atrás. E a minha mãe não era crente. E eles foram lá em casa, ele doente, muito doente. E nessa época estava havendo quase como uma epidemia, não era uma pandemia, era uma epidemia de meningite. E você sabe que a meningite, quando não mata, aleja. Presta bem atenção nisso. E ele está lá ouvindo, ele assiste os cultos. Então foram lá para casa e eu orei para ele ser curado. E foi nesse dia que minha mãe se converteu. E eu orei para ele ser curado, era uma dor insuportável numa perna só. E ele foi embora, depois que oramos. E a dor permaneceu, mesmo depois da oração. E eu dizia, já orei e você está curado. Finalmente levaram para o hospital português. E lá no hospital português, ele com a dor, fizeram todos os testes possíveis e impossíveis no hospital português. E não encontraram nada. Finalmente, fizeram uns exames que nem no português fazia, mas aqui no Recife fazia. Então pegaram a amostra do sangue e levaram para fazer outros exames fora. Quando chegou o resultado, nada. Finalmente levaram para São Paulo, ou foi para o Rio, não lembro mais. Eu acredito que foi para São Paulo. E lá em São Paulo tem um hospital especializado. E quando chegou lá, fizeram um exame
e detectaram, você teve meningite, mas os vírus estão todos mortos. Chamamos isto de meningite abortiva. Quem já ouviu falar nisso? Então os vírus estavam mortos. Nós não podemos negar a existência da doença, nós não podemos negar a existência do vírus, mas nós não vamos mudar nossa confissão. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Isso é o que a palavra diz, isso é o que eu creio, e eu não vou mudar de maneira alguma. Por mais que você veja a coisa apertando, aí é que você vai confessar o que a palavra diz. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar. Ainda temos 5 minutos, a gente vai orar ao vivo mesmo, tá bom? Agora eu queria que a igreja se colocasse de pé para a gente clamar mesmo. Nós temos orado aqui por algumas pessoas específicas. Eu já tenho uma boa notícia de Arthur. Lembra que a gente está orando sempre por Arthur? Glória a Deus, está bom, não corre mais risco de nada. Glória a Deus. E também eu quero orar pelas famílias. Irmão, se você ligar para pastores que eu digo, pastores de igreja grande, eles têm falado de uma síndrome de pânico que entrou na igreja. Crentes, pessoas que dizem assim, eu não esperava desmaiar na fé de uma hora para outra, ficar querendo desistir até da vida. Preocupado com filho, preocupado com mãe, preocupado com pai, preocupado com isso e já querendo desistir. A gente precisa ter uma fé viva. Hoje eu liguei para minha mãe, ela completou agora 94 anos. E eu perguntei, como é que a senhora está? Ela, estou bem. Olha, está passando. Ela fez assim, não vejo a hora de voltar para a igreja. 94 anos. Olha a preocupação dela. Não vejo a hora. Então, vamos orar por essas famílias. Não só dessa igreja não, irmão. A minha visão não é, isso aqui é muito pequeno. É a visão do reino. Para que Deus abra o entendimento desse povo. Nós estamos em aliança com Deus vivo. Que essas pessoas que estão me ouvindo, se são filhos de Deus, se já nasceram de novo, se já foram batizados no Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas, coloque isso em prática. Isso é o remédio. Orar em línguas, entrar na presença de Deus em línguas, que deixa Deus fazer. Oh, meu Pai, eu quero te apresentar, Pai, todas as famílias, todos os teus filhos, Pai, que eles possam despertar, Pai, que eles comecem a entrar no nível de comunhão contigo, Pai, em espírito e em verdade, Pai, orando em mistério contigo, Pai, falando em mistério contigo, Pai, e você os enchendo da palavra e da convicção, Pai, enchendo, edificando eles sobre a santíssima fé, Pai, quando eles estiverem orando em línguas, Pai.
dando visão, consolo no Espírito, fortaleza no Espírito, fortalecendo pelo teu Espírito no homem interior, Pai. Oh, meu Pai, eu quero orar por aquelas pessoas que estão com medo. Tua igreja não está se levantando para criticar ninguém, não, Pai. É para clamar por eles, é para interceder por eles, Pai. Tu és um Deus que desce ao nosso nível de fé. Tu és um Deus misericordioso. Vai até a essas pessoas, Pai, dando visão, abrindo mesmo os olhos do entendimento, concedendo espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do teu Filho, Pai. Oh, meu Pai, é uma hora em que a tua igreja precisa estar forte, a tua igreja precisa estar animada, a tua igreja precisa estar brilhando como luzeiros no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração corrompida. A tua igreja deve se levantar como luz. A tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Meu Pai, obrigado por essas pessoas que estão aqui na tua casa, de pé, sem medo. Sem medo, Pai, te adorando na beleza da tua santidade, crendo que o Senhor está aqui, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa retaguarda. Oh, meu Pai, obrigado, meu Pai, obrigado, meu Pai. A tua palavra é a verdade, Pai. A tua palavra é a verdade, Pai. Uns creem, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós confiamos no Deus da nossa salvação. O Deus da nossa salvação, o Deus que nos salva, o Deus que nos protege, o Deus que nos separa, o Deus que nos coloca no alto retiro, o Deus que nos esconde debaixo de suas asas, o Deus que já providenciou a nossa cura há 12.000 anos atrás. Pedro diz, pelas suas pisaduras foste sarado. Você já foi sarado de qualquer doença que possa surgir, porque o nome de Jesus está acima de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas por todos os séculos vindouros. Não há nome que se levante acima do nome de Jesus. Oh, Pai, é em Ti que nós colocamos os olhos. Nossos olhos estão postos em Ti, Pai. Tudo que nós Te pedimos, crendo, Pai, sabemos que já recebemos. Já é nosso. Já é nosso, Pai, aquilo que Te pedimos. Entramos na Tua presença em plena certeza de fé, Pai. Nós não fazemos tentativas, Pai. Nós Te pedimos e já rendemos graças. Aleluia! Começa a declarar, irmão. Começa a declarar isso. Diga assim: fé, celebra antes de receber. Fé, comemora. Fé, rende graças antes de se manifestar. Porque nós não andamos por vista, andamos por fé. Eu não preciso ver para crer. Eu sei que foi gerado na hora que eu orei. Não estou ansioso pela manifestação.
porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que vai acontecer aquilo que eu pedi em oração ao meu Pai. Meu Pai, eu continuo te agradecendo. Nesta igreja, ninguém, Senhor, será envergonhado. Envergonhados serão os que confiam em imagem de escultura, mas os que confiam no teu nome nunca serão envergonhados. Obrigado, meu Pai, eu te louvo, meu Pai, eu te exalto, eu te glorifico, Pai. Eu não creio na minha justiça, Pai, eu creio no teu amor, na tua misericórdia, na tua palavra, Senhor. Não é porque eu mereço, é porque você falou, é porque você prometeu, é porque você já me deu em Cristo Jesus. Oh, meu Pai, obrigado por este amor. Obrigado, Pai. Como é bom ouvir, Pai, que você nos ama. Como é bom ter essa convicção que o Pai nos ama. Espírito Santo, você não está aqui para nos julgar. Você não está aqui para nos condenar. Você está aqui para nos apresentar a Cristo como uma noiva sem mancha, sem mácula, perfeita. Você está aqui, Espírito Santo, nos sustentando, nos ajudando, nos consolando, nos aperfeiçoando em Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos em paz, em o poderoso nome de Jesus. Um forte abraço a você que está aí em casa. Se inscreva em nosso canal, mas acima de tudo, ative o sininho para que o nosso canal alcance uma projeção melhor, vai nos ajudar. Compartilhe o nosso canal e seja abençoado em o poderoso nome de Jesus.